Sentem-se, fiquem à vontade, abram comigo em 1 Coríntios, 6, inicialmente o versículo 17. 1 Coríntios 6, 17. Nosso próximo culto será no domingo, dia 8 de janeiro, ok? Então esse é o nosso último culto para esse ano. Quantos já estão preparados para celebrarem amanhã à noite com sua família, com seus familiares, com amigos, né? Ou talvez alguns até mesmo viajando. Mas isso é amanhã. E o que Deus tem para nós hoje? Agora, nesse momento, como a Kelly, né, foi usada por Deus para nos preparar, vivermos o momento, orarmos por aquilo que Deus tem no agora, né, para as nossas vidas, né? Muito bem, vamos ler então esse versículo, 1 Coríntios 6, 17, que diz o seguinte: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Entretanto, se vocês se unem ao Senhor, vocês se tornam um Espírito com Ele, diz outra versão. Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Assim como no casamento, e a vida é feita de alianças, Deus trabalha com alianças. Aliança fala de compromisso e fala de unidade. Deus também desejou, Deus veio a este mundo, diz o início do capítulo 1 de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus, o Verbo, se tornou homem. Deus se tornou homem. Jesus está no céu e Ele está revestido de um corpo humano. Então tem um homem no céu. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo, nasceu como um menino e viveu crescendo. Diz as Escrituras que ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então ele foi crescendo, foi vivendo cada estágio de sua vida, e ele sofreu por esses estágios muitas coisas, principalmente quando ele começou a desenvolver o ministério público dele. Sofreu até a morte de cruz. Então parece que a vida de Jesus terminou da pior forma possível, mas ela não terminou, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele viveu mais 40 dias sobre a terra, interagindo com os seus discípulos, confirmando, firmando, fortalecendo eles na fé. E quando ele subiu ao céu, ele subiu por uma espécie de elevador. O homem não tinha criado elevador, mas Deus já tinha os seus elevadores. Ele subiu. Elias foi um homem que Deus tirou ele da humilhação, de uma frustração, de uma depressão terrível que ele viveu. E Elias foi tirado, depois de um momento tão terrível que ele viveu, por uma carruagem de fogo. Ele foi ao céu. Mas Jesus subiu ao céu pelo um campo de poder, de força invisível. Ele foi elevado aos céus, rodeado pelos anjos que cantavam e celebravam, porque o rei estava voltando para casa, estava reassumindo seu trono ao lado do Pai no céu. E ele foi com um corpo humano, só que glorificado. Então por isso que ele diz que ele passou todos os tipos, as Escrituras dizem que ele passou por todos os tipos de tentação, de lutas, de provações, mas ele permaneceu firme e fiel. E ele subiu e retomou seu lugar ao lado do Pai na glória. Então ele ordenou que fosse executado o seu plano de resgate, de restauração. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo, né? O texto que a Kellen leu aqui tinha uma expressão que dizia ali: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque com o coração se crê para a salvação, e com a boca se confessa. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação,
né, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse Cristo agora quer reconciliar aqueles que são salvos para ser um só com Ele, para viver em unidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então Ele levou um corpo celestial, um corpo humano glorificado para o céu, e agora Ele quer possuir o seu corpo. Você que crê nele, Ele quer habitar em você. Ele está habitando em você já. Senão você não estaria aqui, senão você não teria crido. Quando você crê no Senhor, o Espírito de Deus vem habitar em você. Conforme diz João 14, 23, me parece que diz: todo aquele que guardar as minhas palavras, meu Pai também o amará. Eu o amarei, meu Pai também o amará. E nós viremos para Ele e faremos nele morada. Então Deus vem habitar em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo entra, mas o Pai e o Filho, eles saem e entram a hora que eles querem, através do Espírito Santo. E Ele está em você. Amém? Tinha uma canção que cantávamos há muitos anos atrás. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Às vezes Ele está gemendo dentro de nós, dizendo: vai orar, lê a minha palavra e vê o que ela vai falar contigo. Olha o que a minha palavra diz. Às vezes Ele diz: perdoa, ama, crê somente, persevera, não olhe para trás, mas olhe para diante e veja o que o Senhor fará. Deus está falando com os seus filhos, está dizendo: você não está só, eu estou contigo, cumprindo a minha promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós precisamos viver do modo de Deus. Às vezes não estamos vivendo do modo de Deus. Deus tem uma maneira para o seu povo viver, para os seus filhos viver. Por isso que Ele veio habitar dentro de nós, para nos ensinar a viver. Quantos querem aprender a viver do modo de Deus? Porque do seu modo você já tentou. Quantos tentaram viver do seu jeito, do seu modo, no seu estilo de vida? Esse é o meu jeito. Eu sou assim. Não está querendo mudar? Não há uma versão melhor? Paulo, ele está falando aqui, olha o que diz desde o versículo 12. Nós lemos o 17 do capítulo 6 de 1 aos Coríntios. Olha o 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso está falando de uma pessoa que vive o modo de Deus. É uma pessoa diferente. Ele não é mais escravo de nada, de pensamentos, de gostos, de vontades. Ele é uma pessoa livre. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Olha a sequência: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Ou seja, Deus nos deu um estômago para nos alimentar, e Deus criou o alimento, porque nós precisamos comer e nos alimentar. Não é maravilhoso? Nessas ceias agora, né? Teve a ceia de Natal, quantos já estão se preparando para a ceia de Ano Novo, né? E por mais que a gente comeu o ano inteiro, quantos comeram o ano inteiro? Quantos querem jejuar mais esse ano que virá? Precisamos. Não é só para emagrecer, mas é para engordar do céu, engordar de unção, engordar de poder. Amém? Emagrecer no corpo, mas ser ungido no espírito, ser renovados na mente. E precisamos então viver o modo de Deus. Então nós vivemos muito o nosso modo, satisfazendo o nosso paladar, comendo bastante este ano. E Deus vai dar mais um tempo para nós comer, mais um pouquinho amanhã, essa noite. Alguns vão fazer uma boquinha ainda quando chegar em casa. E amanhã, alguns vão passar em jejum o dia todo, para de noite provar bem a ceia. Não, acredito que não todos, talvez alguém. Mas queridos, na sequência,
Diz o seguinte, Paulo: mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu corpo. Paulo está querendo levar nosso raciocínio para pensarmos na maneira de Deus. Porque a gente dá tanto valor a algumas coisas que são legítimas, como comer, sentir o prazer, o sabor da comida, dizer, poxa, eu preciso me alimentar. Mas existem algumas outras coisas que são mais importantes, especiais, mais prioritárias. E é isso que Paulo está dizendo, para tudo nos é livre, mas nem tudo nos convém. Não nos deixaremos dominar por nada quando algo está nos dominando, mesmo sendo algo bom. E isso não vai nos levar a um bom resultado. Então, mesmo as coisas mais importantes e mais legítimas, nós precisamos estar preparados para renunciá-las por coisas mais importantes ainda, que vivendo do modo de Deus, nós iremos experimentar. Então diz Paulo na sequência, no 15, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Ele faz a primeira pergunta e segue perguntando, e será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Eu não vou entrar no que Paulo está tratando com a igreja, porque era para a igreja naquele momento. Ele estava tratando com a imoralidade, ou seja, a igreja estava esfriando e estava dando mais valor às coisas que traziam prazer a eles, e essas coisas abriam a porta para outras, inclusive para a imoralidade, porque eles não estavam se consagrando, não estavam jejuando, não estavam orando, não estavam... E eles tinham uma aliança, eles estavam unidos, eram pessoas que nasceram de novo. O Espírito Santo estava neles, e eles estavam no Espírito. Então, quando diz aqui, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, fala de uma unidade espiritual, que define a nossa vida, que define a vida do cristão. A partir dessa unidade espiritual, a nossa vida precisa ir sendo definida nos gostos, prazeres e em tudo mais. Nas decisões, na maneira de pensar, na maneira de nós lidar com tudo que é importante nesse mundo e nessa terra. Então, Paulo está tratando questões que estavam enfraquecendo a igreja de Corinto, porque eles estavam dando grande valor a estas coisas, mas eles precisavam aprender a abrir mão de algumas delas para alcançar as que Deus tinha para eles, porque eles estavam unidos ao Senhor, eles tinham um relacionamento espiritual com Deus, mas não estavam conseguindo se alimentar, se fortalecer através desse relacionamento, porque eles estavam dando mais valor ao prazer que eles tinham com outras coisas. Então, por isso precisamos aprender a viver no modo de Deus. E Paulo segue dizendo aqui, fujam da imoralidade, no 18, fujam da imoralidade sexual. Como nós caminhamos esse ano? O quanto nós tivemos uma vida consagrada a Deus? O quanto nós tivemos uma mente que esteve sendo purificada dos pensamentos que nós somos assediados, dos pensamentos que nós somos assaltados, desde uma propaganda de televisão, um outdoor, desde um vídeo que alguém te manda, às vezes até nos grupos de família, alguns são salvos, outros são meio perdidos, né? E mandam cada coisa, e às vezes você pensa, eu já estou salvo, isso não me afeta. Você não percebe o quanto isso te afeta, o quanto isso vai te afetando, vai expondo os teus olhos, e o que o olho não vê, você não vai sair dali pecando, mas isso vai contaminando. Então há tantas coisas que nós estamos expostos e que precisamos ter domínio sobre os nossos olhos, ouvidos, nossos lábios. Nós precisamos ser pessoas dominadas pelo Espírito Santo, porque aquele que se une ao Senhor
Se alguém é solteiro, mas ele casa, ele se uniu com esta esposa, com este marido, com esta mulher, com este homem. Por isso diz minha esposa, meu marido. Há uma unidade. Eles reafirmam isto. Cada vez que falam um com o outro, cada vez que falam para outras pessoas, o meu marido, e às vezes citam o nome, a minha esposa. Há uma aliança. Essa aliança está firmada em Deus. Existe uma aliança com os filhos. Meu filho, minha filha. Meu pai, minha mãe. Está afirmando uma unidade, uma aliança. Está afirmando uma identidade. Então afirme muito mais do que você afirmou até aqui. O meu Senhor, o meu Pai, o meu Jesus. Amém? Afirme a identidade que você tem com Ele. Diga que você não está só. Você está unido a Ele. Aquele que se torna, aquele que se une ao Senhor. Quantos se uniram ao Senhor aqui? Maravilha, você não está só. Ele se uniu a você. A presença dele está em você. Ela vai crescer mais ainda. Ela vai te fortalecer mais ainda. Ela vai te tornar capaz de vencer uma após uma todas as provações que tu tiveres que passar. E algumas delas, quando você for passar, elas vão sumir. E você dizer, mas eu estava enfrentando um problema sério. Mas Deus vai dizer, mas eu cheguei antes de ti. E já acalmei os ventos. E fiz o mar cessar. Eu estou mudando realidades. É isso que Deus está fazendo. Porque você não está só. Reafirma a sua aliança a Ele. Deus tem um modelo para os seus filhos viverem. O modo de Deus de viver. É isso que precisamos acessar. O modo de Deus de viver. Acesse mais o jeito de Deus para você viver. É o modo de Deus para o cristão viver. O modo de Deus de viver é um modo de Deus para o cristão viver em todas as épocas, em todas as gerações. Não muda. Em todas as gerações, Deus quer que os seus filhos sejam distintos. Diga comigo, distinto. O que Deus quer que você seja? Distinto. Alguém que seja distinguido dos demais. Pela maneira de pensar, pela maneira de crer, pela maneira de agir, pela maneira de lidar com todas as coisas. Lidar com tua esposa, com teu marido, com teus filhos, lidar com os negócios, lidar com as coisas do reino, do ministério, da igreja. Você precisa ser distinto. Você precisa ser diferente. O Senhor disse para Pedro, Pedro, tu me amas mais do que estes. Quais são estes? Os outros discípulos. Jesus queria que Pedro amasse ele distintamente. Fosse um exemplo de amor. Esse é o modo de Deus de vivermos. É um estilo de vida sustentado pelo próprio Deus que habita em nós. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Aí nós temos como é que diz? Um jogo de braço, queda de braço. Tem uma gíria que fala isso. Quem vai vencer? Se você se uniu ao Senhor, Ele se uniu a... Você é igual a Ele? Ele é igual a você? Caminharão os dois juntos se não houver acordo? Alguma coisa vai precisar mudar. Na caminhada virão mudanças. Eu acho que o Sérgio e o César cantaram essas mudanças essa noite. Se eu não me engano, eles cantaram uma canção. Eu não vou arriscar aqui porque às vezes eu erro a letra. Mas é por aí, tens liberdade aqui. Tem liberdade aí? Você autorizou ele. Ele vai entrar e vai fazer mudanças. Porque nem tudo está no modo dele de viver. No modo dele de ser. Quem é mais forte? Ele ou você? Quem é que vai perder essa batalha? Ou nos rendemos a ele, ou será que ele vai se render a nós? Alguém vai passar por Jesus e Jesus está lá cansado. Que foi, Jesus? Eu perdi. Eu tentei mudar esse camarada, mas não consegui. Eu tentei mudar essa mulher, mas não deu certo. Eu me rendi a ela porque eu amo, vou logo. Vai acontecer isso? Não, não vai acontecer. Sabe por quê? Ele já se rendeu por você. Sabe onde? Lá na cruz. Aleluia, lá na cruz.
Ele se rendeu por você. Hoje é o seu tempo de se render a Ele. Hoje é o meu tempo de nos render a Ele, de me render a Ele. Mas isso é voluntário. Nós perdemos se não nos rendermos. Por isso tem um modo de Deus de viver. E você precisa acessar, porque eu já decidi, eu quero acessar, já estou acessando e vou continuar acessando mais ainda. O modo de Deus de viver. Isso nos traz um estilo de vida, uma maneira de viver diferente. Aleluia, quantos vão ter férias diferentes este ano? Porque você não vai relaxar, você não vai folgar, não vai deixar sua Bíblia em casa, não vai deixar de orar, lá onde você estiver, na praia, lá na lagoa, lá nos parentes, ou em casa. Você vai continuar acessando o modo de Deus de viver. Um estilo de vida sustentado pelo próprio Deus. Deus pagou caro para te sustentar aqui na terra, para você viver o modo dele de ser. Não somente nas bênçãos de Deus para nós. Às vezes a gente pode pensar, eu quero viver o modo de Deus de ser, por causa das bênçãos. Mas não é só por causa das bênçãos, nem somente por causa daquilo que Ele nos dará de recursos para viver. Unção, poder, sabedoria, fé, amor, enfim, Ele vai nos dar tantos recursos. Mas não é só por isso também, mas é pela maneira de nós deixar Deus nos transformar, para nós viver. É o estilo de vida que Deus quer mudar, é o jeito do cristão viver. Sabe, em João capítulo 1, versículo 12, 13, 14, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, diz antes ainda que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aí o 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você está sendo formado um filho dele, um filho do Pai. Cada dia você é convidado a acessar a presença do Pai, acessar a face do Pai em oração, acessar os pensamentos do Pai, para ser instruído por Ele como um filho necessita ser instruído por seu Pai. O 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha a sequência: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, o ungido, o primeiro filho ungido de Deus. Você é o próximo da fila. Agora Ele quer fazer vários outros filhos e filhas iguais a Ele, para apresentar ao Pai. Então Ele está moldando, está trabalhando a minha e a sua vida. Nós recebemos o poder, amém? Você recebeu o poder para ser transformado em filho de Deus. Por isso que Deus está mudando sua vida, mudando sua maneira de pensar, porque o Espírito Santo está trabalhando em você. O poder de Deus está acessando os lugares ocultos, os lugares escondidos, os lugares enfraquecidos, os lugares de derrota, os lugares de miséria da sua vida, da minha vida, porque é um tempo de faxina, é um tempo de transformação, é um tempo que Deus está trabalhando para mostrar os seus filhos a esta geração. Amém? Então, se unir a Deus espiritualmente é o mesmo que se tornar semelhante a Ele, porque Ele não se tornará semelhante a nós. Então, mas aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele, se torna um só ser espiritual com Ele, se torna semelhante a Ele, começa a aprender, a desenvolver características, qualidades de semelhanças com Deus. A igreja de Jesus, nesses dias, ela tem vivido sem o parâmetro de Deus, sem o modelo de Deus, sem os princípios de Deus, modelando, afirmando a sua vida. E muitas vezes nós nos igualamos às outras pessoas que não têm a presença de Deus nelas. Não pode ser assim, não deve ser assim. Deus quer mudar essa realidade. Parâmetro é um padrão, é uma regra, é um princípio que é estabelecido para definir o modelo. Então Deus tem um princípio, tem um parâmetro
estabelecido para nós desenvolver um modo de viver do jeito de Deus. O jeito de viver no modo de Deus. Então, muitas vezes nós nos comparamos muito a outras pessoas. E se estamos um pouco melhor que elas, nós nos sentimos aliviados. Ainda bem que eu já não minto, ainda bem que eu já não roubo, ainda bem que eu já não faço mais. Ok, glória a Deus por aquilo que nós já deixamos de fazer, por aquilo que o Senhor já nos libertou. Mas existe ainda coisas que vão muito além do que já temos experimentado. Precisamos continuar acessando o modo, o jeito de Deus para vivermos. O modo de Deus para vivermos. A nossa vida, nós precisamos entender que ela é mais preciosa do que nós conseguimos perceber. Às vezes ficamos aborrecidos e comparamos a nossa vida com a vida de outras pessoas. Se outras pessoas estão tendo sucesso, estão alcançando objetivos e alvos, nós ficamos desanimados porque a nossa vida não está progredindo do jeito que nós tínhamos expectativa. Só que talvez, se a outra pessoa é uma pessoa cristã, se ela não é uma pessoa cristã, e o que ela está vivendo, talvez seja a única recompensa que ela tenha na vida, se ela não tiver uma mudança. Mas você não. Deus está mexendo em você, preparando você para aquilo que Ele realmente quer fazer. Você deu liberdade a Ele. Mas se a outra pessoa que você está se comparando é cristã, talvez ela esteja numa estação, numa fase, e você está noutra. E se você está passando por provações, talvez é o tempo de Deus mexer em coisas na tua vida. E talvez essa pessoa, Deus já mexeu e ela está colhendo o resultado do que Deus começou a fazer na vida dela. Ou talvez Deus ainda não mexeu em algumas coisas, que quando Deus começar a mexer, Ele já quer que você esteja melhor, para você poder ser um instrumento de inspiração para essa pessoa. Entende? Então a gente precisa continuar acessando o modo de Deus de vivermos, porque nós não podemos nos comparar a outras pessoas. O parâmetro é o próprio Deus. Nós temos que buscar cada dia entender em que estágio de fé nós estamos, em que estágio de amor nós estamos, o que estamos colhendo e o que estamos semeando. Nossa vida é mais preciosa aos olhos de Deus do que nós conseguimos perceber no dia a dia. Senão Ele não teria nos dado a nossa vida, não teria chamado você à existência nessa geração. Não olhe para os tempos que estamos vivendo e diga: por que eu fui nascer nesse tempo? Queria ter vivido em 1900 e tanto, na época dos meus pais, na época que eles eram novos. Eu queria viver mais para frente. Não, assuma a responsabilidade de viver hoje. Talvez você olhe para uma outra família e pensar: eu gostaria de ter nascido numa família tal, uma família rica, família milionária, que não tem os problemas que eu tenho. Queria ter nascido com um esposo rico. Talvez muitas mulheres ainda sonham, aquele sonho de adolescente, né? Queria ter casado com um esposo rico, né, que me desse tudo, empregada, não precisasse trabalhar, né, só mandasse, né, aqueles sonhos daqueles filmes, né, que havia de rainha, de princesa, né? Então, viva o modo de Deus, viva o modo de Deus, aceite as realidades, não somente que você precisa enfrentar, mas as realidades que pessoas estão enfrentando do seu lado, familiares, amigos. Porque quando você assume, é como Jesus que assumiu. Ele assumiu o nosso lugar, assumiu tomar o peso dos nossos pecados. Quando nós assumimos perante Deus, Deus vai dizer o que é para você e o que não é para você ser responsável. E o que Ele te chama para ser responsável, Ele vai te ungir, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai ser contigo. Porque aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Ele está contigo nessa. Aleluia. Então precisamos cultivar os princípios e os valores do reino de Deus em nossa vida,
É isso que nos leva a construir um caminho para Deus agir em nós. É cultivando os princípios de Deus, do reino de Deus para nós. E aí precisamos, tire um tempo para ler Mateus. Amém? Tire um tempo para ler Mateus nessas férias. Leia todo o livro de Mateus. Principalmente capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. Desde o batismo de Jesus, a tentação dele, o tempo que ele teve no deserto, sendo tentado pelo diabo, depois como ele inicia o ministério público dele, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7, todos esses 3 capítulos abordam a essência do Sermão do Monte. É isso que nos ensina sobre os princípios, os valores do reino de Deus. Depois tem as parábolas, que em Marcos conta de uma forma muito melhor, falando de como aplicar esses princípios do reino de Deus em nossas vidas, né? Então precisamos construir algo firme e sólido para Deus agir nas nossas vidas. Senão, quando Deus começa a agir, o inimigo levanta uma tempestade de tribulação e te tira do foco de Deus. E você fecha o coração, deixa de orar, deixa de continuar focado naquilo que Deus está fazendo. E é estratégia da parte do inimigo para te tirar da presença de Deus, para interromper as coisas que Deus começou, para atrasar. Quantos já tiveram a impressão que em épocas da tua vida levantou algumas tribulações que foi só para te atrasar? Você perdeu o foco, deixou de orar, deixou de buscar Deus, deixou de firmar a tua fé, de crescer na fé. Nós precisamos entender isso. Precisamos ser mais espertos. Quantos querem ser mais espertos em 2023? Precisamos buscar a sabedoria e a inteligência de Deus para as nossas vidas, amém? Então, cultivar os princípios e os valores do reino de Deus em sua vida te leva a construir um caminho para Deus agir na tua vida e através também de você e da tua vida, na vida de outras pessoas. Deus quer que você seja uma ponte. Deus quer que você seja um canal aberto e Ele vai mover através de ti para outras pessoas, amém? Primeira pessoa que Deus vai mover, vai começar a mover em 2023 na tua vida, através da tua vida, para a vida dessa pessoa, será o teu marido, amém? Será a tua esposa, amém? Será filhos, ok? Deus vai começar um mover tremendo, então se prepara aí. Mas não é você se mover, não é você começar, agora se prepara, a partir de hoje, se Deus me der uma palavra, eu vou entregar para ti. Não é isso. O que Deus quer que você entregue em primeiro lugar é amor, perdão, paciência, misericórdia, compaixão, amém? É os frutos do Espírito. Sem frutos do Espírito, Deus não pode nos usar para representá-lo. Às vezes a gente aprende as coisas erradas. Então precisamos crescer nos frutos do Espírito, para Deus poder nos usar para aquelas pessoas que são mais próximas de nós, que conhecem os nossos defeitos e os nossos defeitinhos também, né? Essas pessoas sabem quando Deus está mudando nossas vidas. Então serão as primeiras a ser testemunha e contar para todo mundo: olha, Jesus está fazendo uma obra fenomenal no meu marido. Esse homem, posso dizer que é o homem de Deus. Amém? E as esposas vão ser as primeiras que vão dar testemunho para todo canto. Olha, está acontecendo uma obra tremenda lá em casa, né? E os maridos também vão dizer: olha, minha mulher, essa mulher já era uma bênção, mas agora é bênção dobrada. Amém? Glória a Deus. Esse é o jeito, o modo de Deus para nós viver. Vamos lá. Quando Paulo está dizendo esse versículo aqui, o versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas você pode colocar você aqui nesse eu? E dizer: eu também, Paulo. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então está dizendo que está em nossas mãos a chave dos nossos desejos, a chave do nosso livre-arbítrio. Está em nossas mãos a chave das nossas decisões. O que nós vamos permitir que nos domine e o que nós vamos permitir que não nos domine. Quantos querem que o Espírito Santo domine sobre a sua vida? Que Ele governe sobre você? Maravilha.
Isso está declarado, está decidido. Então nós vamos ser cristãos que em 2023 vão crescer muito no Espírito. A unção de Deus vai crescer muito em nossas vidas. Deus vai nos capacitar para muitas coisas. Mas agora tem outra. Você precisa tomar a decisão. Quais as coisas que não terão mais domínio sobre a tua vida? É você que vai ter que decidir. Os cristãos desses dias atuais, eles andam muito permissivos. Estão permitindo muitas coisas afetar as suas vidas, ter acesso, influenciar as suas vidas. Os cristãos desses dias estão provando muitas coisas que não deveriam provar. Deus diz para Adão e Eva: não provem do fruto da árvore do conhecimento do mal. Mas os cristãos desses dias estão provando de tudo. Eles perderam o senso seletivo. Deixaram de ser cristão seletivo. Uma pessoa, ela se torna seletiva quando ela sabe o valor que ela tem. Ela sabe o valor do seu tempo. Ela não gasta tempo com aquilo que não vai agregar, acrescentar, trazer crescimento para a vida dela. Precisamos voltar a ser cristãos espiritualmente seletivos. Não podemos comer de tudo. Não podemos experimentar de tudo, não. Nós precisamos nos santificar. Amém? Precisamos aprender a ser espiritualmente seletivos. Selecionar, ter um paladar aguçado. O que Deus te autoriza a provar e o que Deus não te autoriza a provar. Você vai ser tentado todos os dias a tocar em coisas que você não deve, a provar coisas que você não deve, a permitir coisas que você não deve na sua vida. Mas Deus vai te fulminar por isso? Não, Ele não é esse Deus. Deus é um Deus bom. Mas por ser um Deus bom, Ele quer nos avisar. Ele quer nos livrar. Ele quer nos ensinar a viver o modo de vida que Ele nos salvou, nos resgatou para viver. Senão, sofreremos consequências. E isso Deus não poderá evitar, a menos que haja arrependimento. E arrependimento sincero. Então, não podemos comer de tudo. Se quiser pode falar para você mesmo: 2023 não vou comer de tudo. Não podemos provar de tudo. E outra, não podemos comer qualquer coisa. Você não foi posto nesse mundo para comer qualquer coisa. Mas Deus não tem comida barata. A comida de Deus para você, ela é cara. Jesus pagou um preço muito caro na cruz. É os anjos que vêm te entregar todos os dias. Amém? Todos os dias. Você vai abrir a Bíblia e o anjo aparece. Estava só te esperando aqui. Deus te mandou aqui um banquete. E Ele traz revelações para nós. Então a partir de hoje não coma qualquer coisa. Não se alimente de qualquer coisa. Aprenda a se dar valor. Porque Jesus te dá valor. Ele pagou um preço caro na cruz para resgatar a sua vida. Para hoje você aprender a ser seletivo e não se meter em qualquer uma. Temos nos tornado um povo independente do que Deus pensa e do que Deus quer. Às vezes não estamos nem aí para o que Deus pensa e para o que Deus quer, porque não gastamos tempo em saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós presumimos o que seja a vontade de Deus para as nossas vidas, mas não temos certeza. E nisso nós facilitamos para o inimigo. Nós facilitamos para o inimigo. Mas Jesus, que era Jesus, Ele usou a palavra. Ele estava firmado, afiado na palavra, para discernir as intenções do diabo. Mesmo quando aparentemente Satanás vinha se preocupando com Jesus. Não era uma preocupação, era um jeito. Tem pessoas que vão ser assim na sua vida em 2023. Você está pronto para discerni-las? Olha aí, tu está jejuando tantos dias, né? Está com fome, fominha. Transforma essas pedras em pão. Jesus diz: mas realmente estava aqui tão, atribulado, jejuando, que eu não pensei nisso. Eu tenho ainda poder para transformar essas pedras em pão. Satanás estava preocupado com a fome de Jesus? Não, ele estava preocupado com a posição de Jesus. A posição de filho de Deus. Posição de rei do universo. Senhor dos senhores. Rei dos reis.
Era com isso que o diabo estava preocupado. Ele não está preocupado com o teu bem-estar. Ele está preocupado com a tua vida com Deus. Ele quer te afastar de Deus. Ele sabe que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. É uma questão de dias, é uma questão de semanas, é uma questão de meses. Você vai crescer muito em Deus. E crescendo muito em Deus, você vai fazer grandes coisas para Deus. E Deus vai colocar nas tuas mãos coisas que você não imaginava que seria possível Ele confiar a você. Mas quando não temos esse entendimento, quando não temos essa percepção, não seremos seletivos e viveremos de qualquer maneira. Muitas coisas têm feito mal. Quantos este ano viveriam melhor se tivesse a oportunidade de viver de novo? 2022 você viveria melhor do que você viveu. Você oraria mais. Você leria mais a palavra de Deus. Você estaria mais firmado em Deus. Você se relacionaria melhor com as pessoas. Então precisamos nos preparar, porque 2023 está vindo aí. E nós precisamos recuperar o que perdemos. E entrar neste ano todo de branco. Com... Brincadeira, só para chamar a sua atenção. As pessoas do mundo fazem assim. Fazem um monte de simpatias para entrar o ano novo. Como se isso tivesse o poder de mudar as coisas. Só um tem o poder de mudar as coisas. Jesus Cristo. E Ele está com você. Aleluia. Entre com o teu coração cheio de Deus. Amém? Ore para isso. Entre esse novo ano com um coração mais firme em Deus. Aleluia. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Unir-se e apegar-se, é grudar. Quantos querem grudar em Jesus? Quantos querem se apegar mais em Jesus? Firmar mais em Jesus? Então, 3 coisas para finalizar. 3 coisas o Senhor quer te dar nesse próximo ano. Amém? Primeira, expectativa. Diga comigo, expectativa. Deus quer dar mais expectativa para nós. Às vezes a gente não tem expectativa, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, nos dias que estamos vivendo. Você não espera nada novo, você não espera nada melhor, você está decepcionado com muitas coisas. Está decepcionado que o Brasil nem foi até as finais da Copa, está decepcionado que talvez seu time nem promete lá muita coisa, né? Uns estão tentando contratar, outros não sabe se vai dar certo, né? Mas Jesus já te contratou. Você pertence a Ele. Ele já te escolheu. Amém? E Ele quer que você aprenda a ter expectativa. Maria aprendeu isso. E o Senhor me falou essas 3 coisas. Primeiro é ter expectativa. Segundo é ter um coração quebrantado. Um coração zeloso e fervoroso. E o terceiro é sermos guiados e instruídos pelo Senhor. Eu não tenho mais muito tempo para isso. Eu vou só aqui citar algumas coisas para definir. Então, primeiro é ter expectativa. Se nós não temos expectativa do que Deus irá fazer, se não esperamos que Ele faça alguma coisa, é porque não temos colocado a nossa fé nele. Quando colocamos a nossa fé nele, sempre nós seremos despertados a ter expectativa do que Deus irá fazer. E às vezes nos piores momentos da nossa vida, é os momentos que Deus mais irá intervir para nos ajudar, para nos socorrer. Quando em Hebreus 1:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, aqui fala de expectativa. Se nos aproximamos de Deus, precisamos crer que Ele existe. E se cremos que Ele existe, que Ele tem poder para nos recompensar. Ele vai recompensar seus esforços, sua fé. Vai recompensar cada vez que você lê a palavra dEle, você afirma a tua fé na sua palavra. Ele não vai deixar você decepcionado. Porque Deus responde por fé e não por necessidade. Amém? Quando você crê no Senhor e age por fé, o justo viverá por fé, disse Paulo em a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo
16, 17. O justo viverá por fé, de fé em fé. Porque o Evangelho se revela. É no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Quando nós lemos e estudamos a Bíblia, estudamos o Evangelho, recebemos as boas novas de Deus através da sua palavra, nós começamos a entender que Deus, Ele é justo e que Ele se manifesta com um caráter de justiça na vida dos seus filhos. E em João 2, 4 e 5, nós encontramos Maria lá no casamento em Caná da Galileia. Quando ela chega para Jesus, a festa estava acontecendo, mas o vinho acabou. E havia uma frustração naquele casamento. Se tornasse público a notícia de que o vinho acabou. Mas Maria secretamente chega a Jesus e diz: o vinho acabou, não tem vinho. E Jesus diz para ela: mas e o que eu tenho contigo, mulher? Mas ela tinha a expectativa de que Jesus agisse. E nós precisamos ter um coração como o de Maria, ter a expectativa de que Jesus irá agir. O que ela disse para os serventes? Façam tudo o que Ele vos disser. Então, nesse ano que virá, seja um homem cheio de expectativa, seja uma mulher cheia de expectativa. E inspire pessoas a ter expectativas do que Deus irá fazer, de como Ele irá agir. Como Maria, ela conhecia Jesus. Se nós conhecemos quem é Jesus, quem Deus é, nós teremos expectativa. Você pode olhar para a nação brasileira e talvez estar frustrado com o momento que nós estamos vivendo. Mas em Jesus nós podemos ter expectativas. Deus está olhando para a nossa nação. Ele não foi amordaçado. Ninguém poderá fazer o Senhor recuar naquilo que Ele está disposto a agir. Ele não terminou o que Ele começou. Então coloque suas expectativas em Deus. Às vezes perdemos as nossas expectativas porque colocamos as nossas expectativas em instituições, em pessoas, em autoridades. Mas precisamos recolocar nossas expectativas, como Maria, no Senhor. E aí nós teremos então um coração quebrantado, um coração que se rende a Deus, um coração fervoroso. Porque Maria, em Lucas 2, 18, 19, os pastores, quando Jesus nasceu, era um bebê recém-nascido. Os anjos vieram para os pastores cantando, adorando e dizendo: nasceu o Salvador, nasceu o Rei de Israel. E os pastores vieram e encontraram o menino, encontraram Maria, encontraram José. E contaram tudo o que eles ouviram dos anjos. E diz o seguinte: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Você tem guardado tudo que Deus tem falado contigo, meditando no teu coração? Quando você aprende a guardar no teu coração as palavras de Deus, esse coração, ele se torna um coração que teme a Deus. Ele mantém um fervor, ele mantém um zelo, como o de Maria. E então você sempre estará preparado. Por isso que mais tarde no casamento, ela tem essa ousadia de chegar em Jesus e pedir para Ele intervir. E mesmo Jesus a princípio dizendo: mas o que eu tenho com isso? Ela sabia que Ele iria agir. Ela confiava nele. E precisamos ter um coração que haja desta maneira. E vamos concluir com o Salmo 32, versículo 8. Em diante. Porque se temos um coração quebrantado, que tem fervor, tem zelo, nós teremos um coração pronto para ser instruído por Deus. Porque diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Joga hoje fora os teus medos, confusões, dúvidas. Porque Deus faz uma promessa para você aqui. Eu vou ler de novo essa promessa. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Existe um modo de Deus de viver. E Ele quer te instruir. Ele quer te ensinar. Aleluia. Por isso que Ele quer te dar essas três coisas. Ou essas duas anteriores. Amém? Expectativa.
Você tem expectativa para esse novo ano caminhar com o Senhor? Você pode não ter para muitas coisas, mas você tem para outras. Se concentre nessas que Deus está te dando expectativas. Cresça nelas. Caminhe com Ele. Porque aqueles que se unem ao Senhor se tornam, aleluia, a caminhada se torna um só Espírito com Ele. E o Espírito de Deus não é um espírito abatido, mas é um espírito fervoroso, fortalecido em Deus, renovado. Olha a sequência: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho, ou seja, não te perderei de vista. Estarás sempre debaixo do meu olhar. Eu vou estar te instruindo, te ensinando todos os dias de 2023. Aleluia. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. O cavalo e a mula têm entendimento? Não. Você tem entendimento? Então nós somos diferentes. Se somos diferentes, temos que agir diferente. Amém? Os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Temos dois jeitos de viver aqui. Tem o modo de Deus e tem o modo de pessoas que não têm a presença de Deus. Mas podemos ter a presença de Deus e continuar agindo como pessoas que não tenhamos. Qual é o modo de Deus? É buscar a sua face, buscar a sua instrução, buscar ser direcionado, guiados por Ele todos os dias. Porque tem um modo de Deus de viver. E o outro jeito é o mesmo jeito que as mulas e os cavalos usam. É agir sem entendimento. É não usar o seu entendimento. Então nós não fomos chamados para ser como os animais irracionais. Nós somos chamados para ser animais racionais. Que tenhamos uma razão. Então não se diminua. Amém? Se valorize. Haja como Deus te chamou para agir. Vamos nos colocar em pé. Viva como Deus te chamou para viver. Não viva mais de um jeito inferior. Sabe o que são cabrestos para as pessoas que perdem o entendimento de Deus? Que Deus diz que os cavalos e as mulas só se domam com freios e cabrestos. O que eu entendo que são cabrestos para o ser humano? São provações, são lutas, são coisas que... Existem provações que nós iremos passar, porque Deus irá nos permitir passar. Mas nem todas. Existem algumas provações que não é propósito de Deus nós passarmos. Por isso, precisamos viver o modo de Deus. As provações que nós passamos porque Ele nos permite. Ele assume uma responsabilidade de mostrar uma glória ainda maior. Se Ele permitiu que Lázaro morresse, é porque Ele queria ressuscitá-lo. Havia algo maior para Deus fazer. Há algo maior para Deus fazer na tua vida. Verifique todas as provas que tu tens passado durante esse ano todo, ou durante uma fase toda da tua vida. Coloque elas diante de Deus esta noite. Coloque o teu coração diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, me mostra quais destas provações eu passei, mas não era o teu propósito que eu passasse. Me mostra por quê, ou cura o meu coração e me ensina a viver buscando a instrução e a direção do Senhor. Dá-me um coração fervoroso que teme o Senhor. Dá-me um coração zeloso por viver uma vida no teu modo de viver. Não quero mais viver do meu jeito. Nem todas as coisas, mesmo sendo lícitas, me convêm. E eu quero ser seletivo. Eu quero aprender a viver do teu jeito. Fale com Deus esta noite.
Eu entendo que há fogo de Deus aqui para mim e para você, para nos purificar, para nos restaurar, para nos trazer de volta para a sua presença, para nos levar a acessar o modo de Deus de vivermos. Jesus não pagou um preço caríssimo para nos resgatar por acaso, mas porque Deus tem um propósito lindo, extraordinário, tremendo nas nossas vidas. Mas o nosso coração precisa ser curado. Muitas coisas que feriu o nosso coração, criou barreiras com Deus, criou barreiras com pessoas, criou barreiras conosco mesmo. Às vezes você se olha e você não acredita no que Deus acredita que Ele pode fazer na sua vida. E a partir de hoje você precisa começar a crer em Deus e no que Deus tem planejado fazer na sua vida. Deus quer te tornar um homem segundo o coração dele. Deus quer te tornar uma mulher segundo o coração dele. O que quer dizer isso? Deus quer revelar o coração dele a você e depois revelar o coração dele através de você para outras pessoas. Aleluia. Fale com ele nesta noite. Diga: Pai, eu estou aqui. E eu não fui unido ao Senhor por acaso. Eu sou um contigo. Vem agora na minha vida. Seja um comigo. Eu me rendo. Eu me curvo diante do Senhor. Eu não quero viver de qualquer jeito. Eu não quero comer qualquer coisa. Não quero gastar o meu tempo de qualquer jeito. Mas eu quero, acima de tudo, ter um coração que agrade o Senhor, que tema o Senhor, que seja zeloso por aquilo que é, Senhor, precioso aos teus olhos. Me ensina a ser seletivo. Muda o meu coração. Aleluia. Incendeia o meu coração de amor por Ti, de amor por tudo aquilo que o Senhor ama. Me ensina a resistir tudo aquilo que o Senhor não fez para ser parte da minha vida. Em nome de Jesus. Vem sobre nós esta noite, Senhor. Vem com Tua presença sobre nossas vidas que estamos aqui, sobre a vida de irmãos que estão pela transmissão, também conectados, não somente pela internet, mas estão conectados pelo Espírito. Vem e se move nesta hora. Vem e se move com poder. Vem e libera o Teu fogo aqui, Senhor. Acende novamente este fogo, esta chama viva em nossos corações, de zelo, de amor pelo Senhor, de santidade, de alegria, de paz, Senhor, para vivermos o Teu modo de viver. Não queremos viver do nosso jeito. Perdoa-nos todas as vezes que nos inclinamos a viver do nosso jeito e não buscamos a Tua direção. Não buscamos ser guiados pelo Senhor. E o nosso coração se envolveu com tantos problemas e ficou endurecido. Mas quebra a dureza do meu coração. Vem e desperta-me. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Santo é o Senhor. Louvamos o Teu nome, adoramos a Ti. Vem, Espírito Santo, revela Jesus. Revela Jesus, revela Jesus aqui esta noite. Revela o coração do Pai. Revela a presença do Pai a filhos e filhas. Mostra o que nos impede, o que impede este filho, o que impede esta filha, Senhor, de ter um relacionamento com o Pai mais íntimo, mais espontâneo, mais aberto. As feridas de cada coração, vivida com a experiência paterna, com a experiência materna, que gerou bloqueios, que gerou reservas e que hoje impede, Senhor, este coração de conhecer o Senhor, de mergulhar mais fundo num relacionamento mais íntimo, de ser transformado, modelado, aleluia, a imagem e a semelhança do Senhor. Mostra, Espírito Santo, aleluia, quais barreiras, quais bloqueios, quais feridas que afastam este filho, esta filha
de Ti, Jesus. Espírito Santo, mostra o que tem nos impedido, o que tem impedido cada filho de crescermos no nosso relacionamento com Jesus. Mostra também o que tem nos impedido de crescer no nosso relacionamento contigo, Espírito Santo. Mostra se há alguma coisa aqui esta noite, coloca por terra. Nos ensina a perdoar aqueles que nos têm ofendido, da mesma maneira que o Senhor tem nos perdoado. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto nós vamos adorar aqui, tirar um tempo para intensificar a nossa adoração diante de Deus, vamos dar liberdade para o Espírito do Senhor nos conduzir. Alguns aqui serão como aquele, acho que foi, não foi, não lembro se foi aquele que falou esta noite, mas o Senhor vai te tomar pela sua mão e vai te guiar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a experiências novas que Deus tem reservado para você, que durante este ano talvez você não acessou essas experiências, mas elas estão ainda à sua disposição. O inimigo talvez trabalhou duro para impedir você de se relacionar com Deus, de ser mais íntimo do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, e de certa forma de sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Mas hoje Deus vai fazer uma obra profunda aqui e em casa. Ele vai restaurar uma intimidade, uma profundidade de relacionamento. Porque aquele que se une ao Senhor, e você se uniu ao Senhor, se torna um só espírito com Ele. Você vai se apegar mais ao Senhor, vai se apegar mais àquilo que é dele. Aleluia. Sua esposa não é só sua esposa, mas ela é filha de Deus. Seu marido não é só seu marido, mas ele é um filho amado de Deus. E assim por diante. Maravilha, esse é o projeto de Deus. Vamos adorar o Senhor. Deixa o Senhor ministrar o teu coração enquanto isso. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Lava o meu
para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Declare isso a Ele. Eu sou teu e tu és meu. Há uma intimidade que Deus quer te levar nele. Há uma intimidade maior de Deus para a tua vida, para você conhecê-lo de uma maneira que você não o conhece. Ele quer se revelar a você, e Ele quer revelar a você mais da glória dEle, mais do poder dEle, mais do amor dEle, mais da sabedoria dEle. Aleluia, aleluia. Efésios 5:14 ainda diz: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Não se deixe, mas se deixe encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer que Ele te enche? Diga: Espírito Santo, eu não quero viver de qualquer jeito. Eu quero observar a partir de hoje como eu devo viver. Quero aprender a ser seletivo. Me instrua, me ensine, dirija a minha vida. Dá-me um coração que teme ao Senhor. Vem agora sobre a minha vida. Enche-me, enche-me da tua presença. Enche-me de tudo que o Senhor quer que eu seja cheio. E esvazia-me, aleluia. Esvazia-me de mim mesmo, de toda a vontade que me afasta de ti. Aleluia. Glória a Deus. Quero fazer uma última oração, porque muitos estão vivendo no modo automático. Muitos estão vivendo no modo estresse. Muitos estão vivendo no modo do passado. Muitos estão vivendo no modo negativo. Muitos colocam um piloto automático e vivem cada dia de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Tem vivido tão automaticamente que não sobra tempo para coisas mais importantes. Estar com Deus, conhecer mais a Deus, conhecer o que Deus tem para você. Mas quantos querem romper com esses modos todos de viver e querem assumir esta noite um modo de Deus para você viver?
Aleluia. Diga, Senhor, eu estou rompendo. Na minha vontade, eu quero romper com o modo automático de viver, que eu tenho vivido até aqui. O modo estresse, o modo imperativo, quando os problemas e as pessoas me impõem a maneira de viver. Liberta-me, Senhor, de tudo aquilo que me domina. Mas eu quero me render ao Senhor esta noite, para que o Espírito Santo venha guiar-me, instruir-me. Qual é o teu modo de viver? De que maneira o Senhor deseja que eu viva? Eu desejo viver. Renova a minha expectativa, renova a minha fé. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu renuncio à incredulidade, porque eu sei que é possível sim eu viver do teu modo. E eu, esta noite, me entrego a ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, agora sobre cada filho e cada filha. Vem ungindo-nos, vem derramando óleo sobre a nossa cabeça. Vem quebrando o jugo que está sobre os nossos ombros. Vem quebrando o cansaço. Vem quebrando agora a timidez. Vem nos trazendo ousadia. Vem em nome de Jesus ungindo cada filho do alto da cabeça, a planta dos pés. Vem ministrando fogo, 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 fogo. Fogo em nome de Jesus. Queimando todo o encantamento, toda a frieza, todo o desânimo, todo o estresse. Vem queimando agora toda a dor, toda a enxaqueca, toda a enfermidade. Queima agora, ministra agora, cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desperta agora, Senhor, desperta-nos agora, nesta noite, para vivermos, aleluia, de um modo excelente, de extraordinário, acima da mediocridade, acima da incredulidade, acima da frieza espiritual. Queremos viver cheios do Espírito Santo, cheios do teu poder, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus é contigo. Deus é contigo. Jesus está contigo agora. Ele prometeu e Ele é fiel. Ele vai te dar prova disso. E eis que eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Desfrute da presença dEle. Deus abençoe você. Amém? Um abençoado, não vou dizer um feliz, porque felicidade vem dEle. Um abençoado final de ano e início de um novo ano. Não será um novo por causa do calendário. Será um novo porque Ele estará renovando você e trazendo coisas novas para você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.